De volta de frente com a Sandy. Olha que delícia. Ô, Sandy, terminei aquele bloco anterior falando assim, eu espero que você esteja esculhambativa. Eu usei uma expressão péssima. Eu espero que você esteja se permitindo errar ou arriscar, tá? Considero que sim. Eu acho que sim, as coisas que eu faço, principalmente no meu trabalho, são coisas sempre de um risco um pouco grande. Por exemplo, uma campanha como essa ousada que deu polêmica. Eu tinha que estar preparada para enfrentar e, enfim, estava e enfrentei e foi Você discutiu tranquilo. com a família ou só com o marido isso? Discuti com o marido, com a família, na análise, discuti com todo mundo que... As pessoas todas apoiaram? Com quem eu me importo. Todas apoiaram, todas. Era só você que estava na dúvida Não, mesmo? eu não fiquei na dúvida, mas eu queria ter opinião para saber se era isso mesmo, se eu tinha que ter essa grande certeza mesmo. Porque às vezes é bom, né, ter uma opinião de fora, às vezes a gente tá com alguma convicção tão grande e aí alguém mostra um outro lado pra gente, é bom a gente ouvir às vezes. Mas eu... Esse risco, o que mais? A carreira solo, eu acho que foi um grande risco, porque eu tava há 17 anos numa carreira com o meu irmão, bem-sucedida, altos números, público, tudo maravilhoso, e a gente resolveu... Né? A gente ou você? Não, eu e ele, nós Vem dois. cá, e foi por, vamos dizer, houve um momento, vocês chegaram a um determinado ponto em que começou a se dar a incompatibilidade musical ou não? Era uma necessidade de se individualizar mesmo? Eu acho que foi uma necessidade de se individualizar e também parecia que chegou um momento ali, um certo ponto em que parecia que as possibilidades para nós dois, musicalmente falando, já estavam meio que se esgotando. A gente já tinha percorrido tantos caminhos, passado por vários estilos, e a gente amadureceu um pouco ali naquele pop rock que era o que a gente estava fazendo no fim da carreira, nos últimos anos. E a gente se identificava com aquilo, gostava daquilo, mas aquilo era o som dos dois. A gente encontrava o que era a identidade dos dois, a identidade musical da dupla. E aí parece que dentro vinha uma vontade de fazer o que era só de cada um, assim, sabe? Bom, seu irmão experimentou e entrou no rock. Entrou no rock e depois na música eletrônica. Na música eletrônica. Você diria que descobriu uma outra música e o outro mundo da música te descobriu quando você fez Elis, foi isso? Quando você cantou Elis? Não, talvez uma pequena porta tenha se aberto nessa época, mas eu tinha só 13 anos quando eu cantei a primeira vez uma música da Elis, no especial lá, com outras cantoras. Eu cantei sozinha, com 13 anos, pela primeira vez. Abriu-se um pequeno universo ali pra mim, porque as pessoas começaram a me enxergar mais como cantora. Olha, essa menina canta de verdade, sabe? E eu já era fã da Elis naquela época, tanto é que esse especial foi um presente pra mim. E depois continuei curtindo muito a MPB, acho que uma coisa se soma à outra, né? O fato de ter participado me deixou feliz, eu vi que eu conseguia cantar aquilo de alguma maneira bacana, eu me identifiquei com aquilo e segui gostando muito de MPB, bossa nova, e mais tarde me interessei pelo jazz. E é uma paixão muito grande. O que eu mais gosto de ouvir quando eu tô, assim, sozinha nos meus momentos de intimidade, de vida pessoal, assim, é o jazz. E jazz e MPB. Então, foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim. Eu fiz, mas eu não segurei, eu coloquei pra fora em projetos solos. Mais uma ousadia, assim, uma coisa que eu fiz só pra me divertir. Eu faço muitas coisas só pra me divertir. Hoje em dia, principalmente, que eu já tenho algumas coisas conquistadas na vida, né? Você cresceu dentro da música, não é isso? Avós, profissionais de música, pais. Música chamada sertaneja. Da família do meu pai, sim. E da música minha mãe também. Sertaneja. Primeira pergunta você, as suas brincadeiras, a sua infância... Você não brincava de outra coisa a não ser de música, não é isso? Minha brincadeira, uma das preferidas era cantar e tal. Eu ficava com o microfone o dia inteiro na mão. Quer dizer, você não tinha alternativa. Acho que não. Bom, a outra pergunta eu disse, você cresceu num universo sertanejo. Hoje em dia, existe até o chamado sertanejo universitário. Essas
denominações são apenas isso? São apenas palavras para você? Ou existe, sim, muito claro, uma diferença, uma divisão de música para música? Eu acho dentro do próprio sertanejo universitário, sertanejo não sei o que e tal. Eu acho que existe mais uma... dentro do sertanejo ou na música em geral? Não, na música em geral e dentro do sertanejo em particular. Dentro do sertanejo eu não acho que existam muitas divisões, não. Acho que depende da idade da pessoa e de quando ela começou a cantar. Se ela tem pouco tempo de carreira, já fala que é sertanejo universitário, sabe? Mas dentro da música como um todo, assim, eu acho que a maior diferença está no que se percebe, no que se vê e não na coisa em si, sabe? Por exemplo... Me explica melhor. Por exemplo, esses dias eu vi uma música de uma banda na TV e era rock. Nem me lembro que programa foi. Eu vi uma banda lá cantando uma música rock and roll. E eu falei assim, eu tava com meu marido, eu falei assim... Essa música, com arranjo sertanejo, ela vira uma música completamente sertaneja. E ele falou, absolutamente, ele falou. Ele entende muito de música, ele fez faculdade, né, de composição na Unicamp e tal. E ele falou, e ele pensando lá ele já tem ouvido absoluto, pensando nos acordes, na harmonia da música que ele já sacou toda como era, ele falou, nossa, bota um arranjo sertanejo, essa música vai virar mesmo uma música sertaneja. Então, quer dizer, a divisão maior tá, assim, no jeitão que se faz... Às vezes, claro que tem outras diferenças, mas e também na maneira como se percebe a música. E eu acho que é isso que gera um pouquinho de preconceito também. Queria saber, você percebeu também, na sua mudança de universo, vamos dizer assim, que muda a aceitação das pessoas? Você sofreu preconceito por música sertaneja ou não? Ah, sofri. Sofri por ter começado na música sertaneja e por ter começado criança. As pessoas demoraram muito e às vezes ainda demoram hoje para me levar a sério, porque eu comecei criança. Eu não entendo. Se você começou criança, ok, eu posso entender que lá para trás tivessem esse preconceito. Ela é muito criança, tá, não entende, tá fazendo aí o que mandam. Mas de lá para cá, exatamente porque você começou muito cedo, isso não te dá uma bagagem que acarreta mais respeito? Pois é, mas esse respeito eu percebo muito no meio artístico. As pessoas do meio artístico me respeitam muito. É muito engraçado, muito legal de ver. Mas no meio da crítica musical, da mídia jornalística e tal, e às vezes até um pouco do público, aí, por exemplo, o público de rock deve me odiar. Como deve te odiar? Isso é paranoia sua. Não, mas eu já percebo muito. Ou você muito. tem uma prova concreta ou não me diga isso. Mas quem gosta do Iron Maiden não pode gostar da Sandy. Como assim? A Sandy do Sandy Júnior que cantava Maria Chiquinha? É isso, entendeu? Mas esse pessoal gosta do Júnior? Então, eu acho que a banda 9.000 Anjos, que era a banda de rock que meu irmão integrava... sofreu um pouco de preconceito exatamente também, por causa disso também. Porque ele estava lá. E quem era do meio do rock and roll, respeitava, reverenciava, porque eles estavam fazendo um som genuinamente rock and roll. E olha, eu sei que eu sou suspeita a falar, porque era a banda do meu irmão, mas eu achei que o trabalho era incrível, sabe? E muita gente do meio elogiou, gente que entende. Agora a crítica e o público de rock and roll, claro, uma parte aceitou, tanto é que eles tiveram um projeto bem sucedido, mas muitos resistiram por causa do preconceito. Sabe o que eu achei muito interessante? Bonitinho também. Bonitão, vamos dizer. Eu tenho essa mania, eu sou enorme e fico falando bonitinho, e porque você é tão doce falando. Obrigada. Você, numa fala sobre o seu marido, exibiu-o. Você fez assim. Eu estava falando com o meu marido... Ele é músico, ele é formado na Unicamp e tinha um brilho assim, formado na Unicamp. Ele tem ouvido absoluto, ele disse isso. Você continua muito apaixonado. Ah, continuo. E eu tenho muito orgulho dele. E ele não poderia ser outra coisa a não ser músico? Ou foi uma coincidência? Não, foi uma coincidência, mas acho que facilita muito. Você namorou ator. Eu namorei ator. Você namorou o Paulinho Vilhena. Pois é. O famoso Paulinho Vilhena, não é isso? Pois é.
Não foi só ele. Você teve outros namorados? Tive um namorado a mais que eu nunca... Nunca cita? Nunca... Assim, a gente escondia o namoro, né? Então fala agora. Ah, não, por favor, me dê isso de presente. Qual vai ser a manchete não, me dê de presente isso, me conte. Era um menino que estudou comigo muitos anos e a gente namorou um tempo. Mas eu era bem novinha e eu achava que eu tinha que preservar a minha vida pessoal e eu tava certa, eu tinha mesmo que preservar. Eu tentei várias coisas, sabe? Ao longo da minha carreira, assim, eu tentei preservar, não contar, não dizer, não revelar. Eu tentei mentir, eu tentei mentir de mostrar. Que maneira? Por exemplo, tava namorando e dizer que não tava. Ah, entendi. Esse tipo de coisa. Ou então, tentei só omitir, tipo, tá namorando? Desculpa, eu não falo sobre a minha vida pessoal. Era um instinto ou era sob direção? Você tinha gente te aconselhando a fazer isso? Tinha assessora de imprensa, meus pais que sempre me ajudaram a conduzir minha carreira. Eu pegava a opinião de todo mundo, eles me orientavam bastante. Quando eu era bem novinha, principalmente, eu precisava muito dessa orientação. Hoje em dia eu também consulto as pessoas de cada área aí do meu trabalho, né? Mas e foi sempre assim. E aí eu experimentei várias táticas. E não dá muito certo. Nunca dá muito certo, né? Porque a gente tá com a vida exposta mesmo, não tem muito o que fazer. O que funcionou melhor pra mim foi ser reservada, não esconder, não mentir, nada, mas também não ficar abrindo, assim. Querem fazer matéria na minha casa de todo jeito, sempre. Eu não abro minha casa. E esse tipo de coisa, sabe? Bom, mas este casamento vem de um namoro. Que foi longo, não foi? Foi. Na verdade, a gente namorou 3 vezes, né? 3 vezes brigavam e paravam? A gente namorou um tempo, terminou. Aí eu namorei o Paulinho, passou bastante tempo. Namoramos ele veio antes do Paulinho? Então, Lucas lá atrás? Eu comecei a namorar o Lucas, a gente tinha 16 anos. Muito tempo. Aí, então, namoramos, terminamos, aí um tempo separados, aí namoramos de novo, ficamos um tempão separados e voltamos e namoramos 4 anos e aí a gente casou. E você falou, a gente estava vendo um programa de televisão e aí apareceu esse grupo. Vocês, o momento mesmo do casamento, falando de música? Estou dizendo, o grande... a grande cola, o grande grude aí ou não? Não. Não? Não, assim, acho que complementa, porque é muito gostoso você poder dividir coisas da sua vida profissional com seu marido e ele saber do que você está falando. E dar opiniões que sejam bem fundamentadas e com embasamento, sabe? Opiniões de alguém que entende do assunto como você e que te acrescenta outras coisas também. É uma troca muito grande. Ele consegue ser crítico, às vezes... mais duro ou não? Ele é muito mais tranquilo do que eu. Poxa, não preciso dizer de novo o quanto ele entende de música, mas ele é menos exigente do que eu em algumas coisas. Quando se diz, por exemplo, respeito ao meu canto, à minha performance como cantora, ele é muito mais relax, assim, do que eu. Eu falo, não, mas não estava bom. E ele fala, não, estava ótimo, estava excelente, sabe? Esse tipo de coisa. Mas olha essa nota aí, eu desafinei. Mas... tá louca? Isso aqui é humano, todo mundo que canta ao vivo comete esse tipo de deslize. Então ele me ajuda bastante, assim, ele me bota muito pra cima. Ele é menos exigente do que eu nesse sentido, mas ele é mais exigente, por exemplo, no gosto musical. Eu gosto de muito mais coisas do que ele. Ele gosta de quase nada. O que ele gosta? Ele gosta muito de rock, música erudita e algumas coisas, assim, de música alternativa, de um pop alternativo, britânico e tal. Vocês brigam por que motivo? Por algumas diferenças na personalidade, que a gente tem várias. Quais são? Por exemplo, eu sou muito sincera, mas na hora de emitir uma opinião, numa conversa com alguém, eu penso para falar. Eu falo de alguma maneira tentando não magoar aquela pessoa. Ele não se preocupa muito com isso. Ele é impulsivo. É impulsivo. E você é mais cuidadosa, racional. Racional. Isso é uma grande diferença entre nós. Ele é mais emocional do que eu. Eu sou mais racional que ele.
É essa a grande diferença. Acho que é uma das. Bom, e essa maravilha de marido, você vai ficar sozinha com ele por muito tempo ou você vai entrar nessa onda? Nunca vi tanto Tanta neném gente tendo nascendo. filho. Pois é. E muita menina. É, muita gente nova, né? Pois é, Não, muita menininha nascendo. Ah, muita menininha. Muita menininha. Pois é, verdade. Impressionante. Você tem pensado nisso ou ainda não? Eu tenho pensado, mas sempre fazendo planos pro futuro, assim. Eu vou ser mãe, com certeza, se Deus ajudar. Mas faço planos, mas mais pro futuro. Eu quero fazer mais coisas antes. Tanto na vida profissional como na pessoal. Mas o futuro vem daqui a quantos anos? Uns 3. Passa um ano, eu falo daqui a 3 anos. Aí passa mais um ano, eu falo daqui a 3 anos. Olha que o Lucas vai chegar uma hora que vai perder a paciência. Não, sou eu que vou perder a paciência. Ele quer demorar mais. Por ele, a gente seria mãe e pai aos 35. Bom, mas tem uma coisa, casamento muda muito de figura quando entra o neném. A verdade é essa. E a gente quer viver um pouquinho mais não é? a vida de casal. Esse namoro todo. Estamos terminando o segundo bloco de Frente com Sandy. Nós voltamos em seguida. Até já.